levam, né, e nos aproximam de Deus, e aprender a fazer boas escolhas, né, e tomar decisões certas. Aí foi proposto que vocês fizessem, transcrevessem, né, o texto bíblico, né, de Deuteronômio 30:16, né, que esse livro, essa parte do livro de Deuteronômio, ele é bem claro, né, onde nos fala que, né, pois ele ordena hoje, né, que a gente siga, né, que adore só o Senhor, seu Deus, e assim, e andando nos caminhos dele e obedecendo os seus mandamentos. Então, aqui, esse livro aqui, ele é bem claro, né, quando nos fala o que nos leva, né, ao caminho certo. E assim, pessoal, a nossa intenção dessas ações da semana é poder, né, partilhar um pouquinho de vocês, ver se vocês realmente estão acolhendo o que a gente está transmitindo para vocês, se não está tendo dúvidas, se nós estamos sendo claros com vocês. Então, a intenção da ação da semana é essa. Por quê? Porque a catequese a gente não faz sozinho, né? Nossa catequese é feita para vocês. Então, a gente prepara, a gente tem as reuniões, tem os nossos momentos, né, sós, para, né, elaborar um tema, para que seja, né, partilhado com vocês. Porque nós, sem vocês, a catequese sem vocês, não seria a catequese, né? A catequese é feita para vocês. Então, é por isso que a gente sempre tenta envolver vocês o máximo que a gente puder, né, nos temas, ver se vocês estão entendendo, se vocês estão, né, realmente absorvendo aquilo que a gente quer transmitir para vocês. E, consequentemente, também com as tarefas, com as ações de vocês, não pense vocês que nós não aprendemos com vocês, não, porque nós sempre estamos aprendendo também. Como a tia Elisa na semana passada, né? Aprendemos muito com cada um de vocês. Assim, parabenizar, né, os que concluíram, o que fizeram, né? Vocês estão de parabéns. Isso é assim, é a motivação para nós continuarmos na missão. E pedir aos pais que não tiveram como, né, por algum motivo, que não devem praticar, a gente vê as respostinhas de vocês lá, as fotinhas. Isso é assim um incentivo tão grande para nós, vocês nem imaginam. É um orgulho muito grande quando a gente vê, né, o interesse e a participação de cada um de vocês. Então vamos nos empenhar mais com a nossa ação da semana. Amém? Amém. Amém. E assim, pessoal, a gente espera que, né, o objetivo da ação da semana não é só fazer uma tarefinha, né, como na escola, mas é que, de fato, vocês possam vivenciar durante toda a semana aquilo que a gente falou no encontro de sábado. Né? Então, toda semana tem essa vivência que a gente propõe para vocês, para que vocês aprendam, que vocês consigam compreender a importância, né, de ser seguidor realmente de Cristo, né, e a importância da gente saber escolher o nosso caminho, né, o caminho que a gente quer seguir. E mais ainda, ter sabedoria para percorrer esse caminho, porque ao longo dele sempre vai ter uma influência negativa, né? A nossa vida sempre vai ter uma influência. Cabe a nós saber escolher que influência a gente quer para a nossa vida, tá certo? E lembrando que nós sabemos que, né, o caminho que Jesus disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que a gente tem que seguir. Amém. Boa tarde, seguidores. Boa Nosso tarde. tema de hoje é No Caminho com Jesus. No encontro de hoje, vamos conhecer 2 discípulos que caminhavam desanimados e que no final da sua jornada acabavam reconhecendo que Jesus caminhava com eles, junto deles. Para entender melhor, vamos ouvir a palavra de Deus. Todos abram a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. O Henrique vai fazer a leitura e todos nós vamos acompanhar em silêncio, com o coração e a mente abertos para ouvir e entender a palavra de Deus. Pode começar, Henrique.
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam cegos. Então Jesus perguntou: "Que estão conversando com eles?" Eles pararam justamente quando ele chamava Cleópatra e disse: "Tu és o único peregrino de Jerusalém e não sabe o que lá aconteceu neste dia." Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte. Desativa o microfone, Otávio, por favor. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Por favor, Quando pessoal, chegaram, desativem a câmera. Deixe só o Henrique falar, por favor. perto do que iam, Jesus fez mais adiante. Insistiram com Jesus: "Fica conosco, eu te vem chegando." Sentou para ficar. Quando se sentou, tomou o pão, partiu e nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, essa leitura nos fala muito sobre o tema de hoje, que é No Caminho com Jesus. Esse tema de hoje é uma espécie de continuação do tema de sábado passado, que foi o caminho a ser seguido, né?
o encontro passado nos orientou mais ou menos a seguir o caminho da porta estreita, né? Que é o caminho de Deus. E hoje o nosso tema, No Caminho com Jesus, vai nos ajudar a descobrir como é caminhar com Jesus, né? A perceber. Esse tema de hoje, ele relata a caminhada dos discípulos de Emaús, que quer ajudar a perceber que, além de Cristo encontrar-se junto com o Pai, e no íntimo, no coração de cada pessoa, há ainda várias maneiras de ele estar em nossa companhia, ou de tornar-se visível entre nós. Tá dando certo o som? Dá para escutar? Tá sim. Tá bom. Então, quando estamos com problemas, a maioria de nós pensa que Deus esqueceu de nós. É como se ele não percebesse aquele nosso sofrimento, né? Mas o que nós não percebemos a maioria das vezes é que Deus jamais deixa de caminhar conosco. Nós é que muitas vezes nós não o reconhecemos no nosso dia a dia, na nossa vida. Jesus Cristo, ele, além de estar junto do Pai, lá no céu, ele está no nosso coração também. Basta a gente buscá-lo, que a gente vai encontrá-lo. Então, ele também age de várias maneiras na nossa vida. Às vezes, nós é que não percebemos igual os discípulos de Emaús. Envolvidos ali, estavam tão envolvidos naquela tristeza, se consumindo com aquela tristeza deles, porque o mestre tinha acabado de morrer. Então, eles não lembravam da promessa que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Então, eles estavam tão envolvidos naquela tristeza que eles não reconheceram a presença de Jesus perto deles, caminhando com eles. Então, Jesus, ele não é mais visível aos olhos humanos, mas ele é visível aos olhos do coração. Dá para sentir a presença de Jesus na nossa vida, na vida de cada um. Então, Jesus, ele anda conosco pelos caminhos da nossa vida. Ele está na nossa mãe, no nosso pai, que nos deram a vida. Ele está no professor, que nos instrui para a vida. Ele está no médico, que nos cura. Ele está naquela pessoa que não tem casa para morar. Ele está no faminto, que não tem comida para comer. Ele está perto de você quando você vai ler a Bíblia, quando você vai fazer a tarefa da catequese, da escola, quando você vai fazer a tarefa de casa que a sua mãe ou seu pai pede para fazer. Então, ele está no próximo que precisa de ajuda e de que, alguma forma, também nos ajuda. Então, para andarmos no caminho com Jesus, é necessário deixar a preguiça de lado e arregaçar as mangas para praticar o bem e ajudar o próximo, ser misericordioso com o próximo. Então, muitas vezes a gente tem que estar com o coração aberto para perceber a presença de Jesus na nossa vida, nas pessoas que nós amamos. Voltando aqui para o texto que o Henrique leu, eu achei muito interessante. O primeiro foi quando ele diz: 2 discípulos iam para Emaús. Eles pararam com o rosto triste. Fala da tristeza, né? Então, muitas vezes, nós estamos nessa tristeza também, por algum motivo, por algum problema que acontece na nossa família. E aí a gente fica triste, né? E Jesus está ali pertinho de nós, mas a gente pensa que Jesus nem está percebendo a nossa tristeza. Mas ele percebe, ele está junto conosco.
E aí, esses dois discípulos caminharam e Jesus caminhou também ali perto deles. E Jesus percebeu a tristeza deles e começou a conversar com eles, né? Aí eles relataram tudo o que havia acontecido, que Jesus foi entregue pelos sumos sacerdotes e pelas autoridades, que Jesus foi crucificado, sofreu, e falou até que as mulheres tinham ido ao túmulo e que não tinham encontrado Jesus no túmulo, né? Só que eles não tinham acreditado ainda que Jesus já havia ressuscitado. Eles ainda continuavam tristes, né? Aí Jesus conversou com eles dois. E aí, nesse caminho, anoiteceu. E eles, percebendo que Jesus tomava uma distância, eles chamaram ele. Eu acho essa frase que eles disseram muito bonito, muito interessante. Eles disseram assim, quando Jesus começou a se afastar, eles disseram: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Achei muito interessante que a gente precisa, na nossa vida, falar também isso para Jesus. Mesmo que a gente esteja sofrendo, esteja machucado, mas é necessário que a gente tenha certeza no nosso coração que Jesus está perto de nós e falar isso para Ele. Fica conosco, Senhor. Uma outra coisa que eu achei muito interessante nessa leitura foi quando ela diz: ele entrou para ficar com eles, depois que se sentou à mesa com eles. Tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Aí, nesse momento que Jesus partiu o pão e deu para os discípulos, eles perceberam, eles reconheceram Jesus. E aí, eu achei muito interessante também, outra frase linda nesse texto, foi quando eles disseram assim: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Quer dizer, eles sentiram, quando Jesus falava com eles já estavam sentindo alguma coisa diferente no coração deles. Ele diz assim: não ardeu, não estava ardendo o nosso coração. Então, a palavra de Deus tem que provocar alguma coisa dentro de nós. A gente tem que sentir alguma coisa quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente escuta a palavra de Deus. Nesse texto fala: quando Jesus falava, o coração deles ardia. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Então, ela fala muito para nós essa questão da palavra, o tanto que a palavra é importante para nós. E o tanto que a gente partilhar o que a gente tem é ainda mais importante. Porque quando Jesus falava, o coração deles ardia, porque eles já estavam sentindo alguma coisa diferente. E quando Jesus partiu o pão, aí eles abriram os olhos deles que estavam cegos, eles abriram os olhos e perceberam a presença de Jesus no meio deles. Então, essa frase aqui que o Ítalo colocou: Jesus anda conosco pelos caminhos da vida. Ele está sempre conosco na nossa vida. Ele está presente naquele que se torna o próximo, nas pessoas famintas, doentes, necessitadas. Na partilha, Jesus está conosco, vivendo a espiritualidade e partilhando o nosso lar. E, acima de tudo, se reunindo ao redor da mesa e partilhando o pão. Então, no caminho com Jesus, nós vamos ter muitas dificuldades. Não vai ser fácil. Mas o importante é a gente saber que Jesus está sempre conosco, está sempre perto de nós, nos dando força. E no caminho para andarmos com Jesus, queridos seguidores, nós temos que ficar atentos. No caminho com Jesus, não aceita preguiça, não aceita comodismo. A gente tem que vencer tudo isso. Não aceita desobediência com o pai, com a mãe, com o professor, com o catequista. Tem que andar no caminho com Jesus, observando
tudo o que Jesus falava e o que Jesus fazia, através das leituras da Bíblia, no evangelho lido na missa, na homilia do padre, que ele faz todo domingo. Tudo isso a gente tem que observar e, a partir disso, nós andaremos no caminho com Jesus. Amém? Amém, pessoal. Amém. E, queridos, assim, falando uma coisa assim muito próxima, muito prática, né, eu acredito que todos nós, né, na vida, a gente sempre vai fazer alguma coisa errada. Eu acredito que cada um de vocês aqui, né, já fizeram alguma coisa em casa e ficaram com vergonha de falar com o pai de vocês. Né? Quem que já teve esse sentimento? Fez uma coisa errada em casa e ficou com medo de falar com o pai, ficou com medo do pai brigar. Quem já passou por isso? E aí? Ninguém passou por isso. Acredito que todo mundo, né, faz uma coisinha errada em casa e tem medo do pai brigar. Então, da mesma Uma forma... não, muitas. Várias se vezes. Se fosse só um, era várias. Exatamente. Então, a mesma coisa é a vida do cristão, né? A nossa vida. Né? Quantas vezes a gente faz uma coisa errada, a gente sai um pouco do caminho e a gente fica com vergonha, né, de falar com Deus. E eu queria falar para vocês que isso a gente não precisa ter vergonha, né? A gente não precisa ter medo de falar com Ele. Né? Deus, ele vai ouvir todas as nossas necessidades, né? Todos os nossos problemas. Então, por mais que a gente erre, né, nesse caminho em busca de Deus, Ele vai estar ali para nos entender, certo? Então, esse tema de hoje é para mostrar isso, né? Que a gente tem que estar buscando, né, sempre o caminho, né, da santidade, está sempre caminhando ao lado de Deus. Né? Assim como Ele fez com os discípulos, né, que Ele caminhou com os discípulos, a gente também precisa caminhar com Ele, certo? O tempo está correndo aqui, gente. Algumas considerações, Dona Val? Não. Muito bem. Então vamos lá aqui, ver o que tem aqui nos avisos. Alguma dúvida, pessoal? Alguém que tem alguma dúvida? Pode falar agora, rapidinho. Não, né? Então tá bom. A gente vai aqui na apresentação. Todos estão vendo na tela? Sim. Certo, então aqui, como é de costume, né, nós temos aí os nossos avisos. Então amanhã, domingo, né, tem a Santa Missa online, através das redes sociais da nossa paróquia, né, tanto no YouTube, no Instagram e no Facebook. Às 8 horas a gente vai ter a missa com as crianças, né, com os jovens, né, onde todos vocês são convidados a participar também. Né, a gente tem visto quanto está bonito, quanto está bacana, né, a missa das crianças pela manhã. Né, a gente está vendo também que muitos de vocês estão participando da nossa categoria. Né, então a gente parabeniza vocês por essa participação. Tá? E também às 19 horas, né, que também é uma missa muito importante e muito bacana. Então, aqueles que não puderem acompanhar pela manhã, acompanhem também às 19 horas pelas redes sociais da igreja. Também ficar atento à ação da semana no grupo do WhatsApp, né? A gente está vendo que está faltando essa atenção, né, nas ações da semana, né? Mas a gente também entende, né, mas precisa mais empenho. E também focar aí na leitura da Bíblia e na oração. Né? A gente precisa ter sempre isso em mente. Precisamos aprender com a Bíblia e também fazer as nossas orações, falar com Deus. Finalizando o encontro de hoje, a gente vai rezar rapidamente um Pai Nosso, né? Agradecendo por tudo, pela nossa vida, né? Pela vida das pessoas, né? Pelo fim dessa pandemia também a gente vai fazer um pedido especial. E agradecer, né? Você agradeça pessoalmente tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Alguém quer rezar o Pai Nosso para finalizar o encontro de hoje? Alguém que se sinta aí chamado, por favor, pode ficar à vontade. Alguém para rezar o Pai Nosso? No final. Convida aí para alguém, é o jeito.
tá aí? Pode rezar para nós, Júlia? Eu? Sim, rezar o Pai Nosso. Já vai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Tenha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai a Nossa Senhora. Assim como nós perdoamos, aqui não estamos estendidos. E não nos deixeis cair da Ação. Mas livrai-nos do mal. Ó, Amém. amém. E a gente finaliza o encontro de hoje, né, com esse texto bíblico, né, que está lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz o seguinte: Por isso, não temam, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Tá? Então, Amém. assim como Cristo, né, caminhou com os discípulos, ele também pede que nós caminhamos com ele. Ele nos chama a seguir. Né? E para isso a gente precisa fazer o quê? Abrir mão, né, de tudo aquilo que nos faz mal, né, do pecado, das coisas que nos afastam de Deus, do egoísmo. Tá? E a partir do momento que a gente decidir, né, tomar essa decisão, né, nós vamos ter, como a palavra de Deus fala, nós vamos ser vitoriosos. Né? Então, para que a gente possa ser vitorioso, a gente precisa abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém, queridos? Amém. 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 Então, finalizando aí mais um encontro hoje, né, um encontro rápido, graças a Deus. A gente agradece a participação de cada um de vocês, tá? E fiquem atentos aí ao longo da semana, tá? Que a gente vai estar mandando aí a ação, certo? Acompanhe a celebração de amanhã, façam as suas orações e leiam bastante a palavra de Deus, tá? Espero que fiquem bem. Pode falar, Denise. Quem está aniversariando hoje, ou aniversariou durante a semana, pode se entregar, se acusa. Eu acho que não, teve não. Teve não, né? Acho que não. Então, gente, se vocês verem, né, a missa das crianças está tão bonita. Levantou a mão. Oi? Oi, Marcos. Marcos Vinícius levantou a mão. Aniversariou, Marcos, essa semana? Não, minha mãe está para aniversário. Ah, sim. A mãe do Marcos aniversariou essa semana, né? Então vamos arranjar um parabéns para ela. Bora. Puxa aí, Elisa. Parabéns para você. Nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, que Jesus abençoe. Essa é a nossa oração, que Maria te guarde dentro do coração. Viva o aniversariante! Viva! Então, queridos, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Amém? Fiquem com Deus, pessoal. Deus celebração abençoe. amanhã Boa de amanhã. semana. Um abraço. Boa Feliz semana para todos. Tchau, tchau. No amor e na proteção de Deus. Tchau, Sofia. Obrigado. Amém.